o gênero textual enunciado de problema matemático. Esse é um gênero textual que está na língua portuguesa, mas ele está diretamente ligado à matemática. Os elementos composicionais do enunciado de problema matemático. Gente, todo gênero textual tem os seus elementos que o compõem. Vamos ver quais os elementos que um enunciado de problema matemático tem. Vamos ver? Aqui são quantos? São 4 elementos. Primeiro elemento. Um enunciado de problema matemático, ele tem que ter uma história, uma narrativa. Segundo elemento. O enunciado de problema matemático tem informações numéricas. Tem que ter informações numéricas. Terceiro elemento. Ideia da operação matemática. Sempre todo problema matemático vai ter uma ideia. Tem a ideia de retirar, subtração. Tem a ideia de comparar, subtração. Tem a ideia de juntar, adição. Tem a ideia de completar, adição. Tem a ideia de soma de parcelas iguais, multiplicação. Tem a ideia de dividir parcelas iguais, é a divisão. Todo problema matemático tem uma ideia de operação matemática. E quarto e último elemento composicional é a pergunta. Todo problema matemático, enunciado de problema matemático, tem a pergunta. Então, recapitulando, para ser problema matemático, o que é que tem que ter? Uma narrativa, uma história, informações numéricas, ideia da operação matemática e uma pergunta. Exemplo de um probleminha. Virgílio investiu R$55 no banco e teve um prejuízo de R$15. Quantos reais sobraram na conta de Virgílio? Novamente, Virgílio investiu R$55 no banco e teve um prejuízo de R$15. Quantos reais sobraram na conta de Virgílio? Esse é um problema que eu estou usando como exemplo. Vamos lá. Primeiro elemento composicional que nós falamos anteriormente que tem o enunciado de problema. Era o quê? Uma narrativa, uma historinha. Então, vendo aí em amarelo, eu coloquei em amarelo e sublinhado a parte da narrativa desse problema, da historinha. Qual é a historinha? Virgílio investiu R$55 no banco e teve um prejuízo de R$15. Gente, essa é uma história, uma narrativa. Se esse problema tivesse só aqui, não seria problema. Se tivesse só essa parte, seria uma narrativa, uma história. Não seria um enunciado de problema matemático. Então, Virgílio investiu R$55 no banco e teve um prejuízo de R$15. Essa é a narrativa. Vamos lá para a segunda parte. Qual o segundo elemento textual do enunciado de problema matemático? São as informações numéricas. E no mesmo problema, coloquei em amarelo sublinhado. Tem duas informações numéricas. R$55 e R$15. Vamos lembrar, qual é o terceiro elemento composicional do enunciado de problema matemático? É o quê? A ideia da operação. Essa é a que é mais complicada, que nós devemos estudar mais. Qual é a ideia que está aqui? De qual operação matemática? Tem ideia de adição, tem ideia de subtração, tem ideia de multiplicação ou ideia de divisão? Mas dentro dessas 4 operações matemáticas, cada uma delas tem ideias. Então vamos lá. Vamos ver qual é a ideia que tem aqui. Tem 2 palavras que eu sublinhei em amarelo que denunciam a ideia que tem nesse problema. Prejuízo e sobraram. Quando a gente tem um prejuízo, a gente acrescenta ou a gente tira? Tira, né? Prejuízo, então tira. Aí a outra palavra, sobraram. Isso tudo é interpretação, sobraram. Então está perguntando ali quantos sobraram. Como é que eu vou fazer para mim saber quantos sobraram? Eu vou pegar quanto tinha e vou tirar algo, e aí o que restar é o que sobra. Então isso, o que é essa ação? É uma ação também de retirar. Então, a palavra prejuízo e a palavra sobraram já disseram para mim, eu já interpretei, é a ideia de retirar, que faz parte de igual operação matemática, da subtração. Agora, quarto elemento composicional do enunciado de problema matemático, que é a pergunta. Todo problema matemático, todo enunciado de problema matemático, para ser um problema matemático, tem que ter uma pergunta. E vai ser essa pergunta que vai gerar a necessidade do leitor, o que está vivendo aquele problema, para resolver o problema.
Então, qual é a pergunta? Esse problema tem pergunta? Tem, olha aqui, ó. Quantos reais sobraram na conta de Virgílio? É uma pergunta. Aqui nesse probleminha, nós temos todos os 4 elementos do enunciado de problema matemático. Então, eu posso dizer com certeza, esse é um texto de enunciado de problema matemático. Ele acontece somente na escrita? Não, nós usamos na escrita, mas na escola, na universidade, nas empresas, no escritório de contabilidade. Mas, na verdade, ele aparece mais na nossa vida real, que a gente vai ter que fazer essas interpretações aqui desses problemas na nossa mente, mentalmente, ok? Ele vai surgir na nossa vida. A necessidade de investir, a necessidade de comprar, a necessidade de vender, tantas necessidades que envolvem situações que envolvem números, cálculos. Então, aí nós vamos ter que ter esses conhecimentos aí em mente para resolver o problema. Vamos lá, presta atenção, vê que legal. Como que nós vamos resolver esses problemas a partir desse conhecimento, que é a interpretação do problema, para descobrir os 4 elementos do problema matemático? Como que nós vamos usar a interpretação desses 4 elementos para montar uma continha? Para a gente pegar a informação, o resultado, para responder a pergunta do problema matemático. Então vamos lá. Virgílio investiu R$55 no banco, teve um prejuízo de R$15. Quantos reais sobraram na conta de Virgílio? Lembra? Primeiro nós temos que fazer o quê? Pegar a primeira informação numérica. Está aqui. Primeira informação numérica, R$55. Pus aqui. Qual era o segundo passo? Pegar a segunda informação numérica. Vamos lá. Opa, está aqui a segunda informação numérica. Ó. Teve um prejuízo de R$15. Botei os R$15 aqui. Qual é o terceiro passo? Opa, é nós fazer a interpretação do problema e procurar a ideia principal desse problema. Está aqui, ó. Então, ó, o que me dá a ideia que esse problema aqui é de subtração é que ele teve um prejuízo e está fazendo a pergunta de quantos sobraram. Então, opa, é a ideia de retirar. Por isso que eu coloquei o sinal da operação matemática de subtração. Toda continha tem que ter um igual. Já montei a continha, gente. Montei a continha. Agora eu vou efetuar a continha, começando pela casa da unidade. Ordem da unidade. 5, tira 5, 0. Vamos agora para a ordem da, ou casa da dezena. 5 tira 1, 4. Já fiz a interpretação do problema. Através da interpretação do problema, dos dados dele, fiz a continha e efetuei a continha, deu 40. O que eu tenho que fazer agora? Opa, agora eu tenho que responder o problema. Gente, grava isso. Todo problema matemático, ele só é problema matemático porque ele tem uma pergunta. Então, se todo problema matemático tem uma pergunta, sempre para a gente resolver um problema matemático, a gente vai ter que responder a pergunta. Tem gente que acha que é só fazer a continha. Ah, fez a continha, vamos supor, deu 40 e está certo. Não, você fez a continha e você tem o resultado. Mas o problema não está pedindo o resultado, está pedindo a resposta do problema. Então, a resposta do problema nós vamos pegar da onde? Da pergunta. Então, qual a pergunta do problema? Quantos reais sobraram na conta de Virgílio? Vamos responder essa pergunta. Quanto se alguém chegasse para você e dissesse: quantos reais sobraram na conta de Virgílio? Aí você, baseado no resultado da continha que você fez, através da interpretação do próprio problema, você responderá: sobraram R$40 na conta de Virgílio. É isso aí. Beleza? Entenderam então como funciona? Então, obrigado pela atenção.